Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Seu rosto sabe disso? Então dê um sorriso para quem está do seu lado. Diga para ele que bom que você veio. Olhe para quem está do outro lado. Diga para ele que bom que você veio. Aleluia. Diga para ele: você está no local do seu crescimento. E nesse lugar é proibido fazer planos pequenos. Amém? Você pode sair desse lugar e cumprimentar a vida de alguém que você não conhece. Fale com ele, fale com ela, se apresente a ele. Diga para ele, para ela que ela é bem-vinda nesse lugar. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Você pode tomar teu assento. Que bênção, irmãos, poder estarmos aqui nessa noite, sabe? Eu sei que os cultos, né, de sábado, de domingo, são aqueles cultos que as pessoas vêm mais à igreja, né? São por N motivos. Mas existe algo de Deus para esses cultos da quinta-feira, sabe? Deus não é Deus do sábado e do domingo, não. Ele é Deus todo dia. E eu sei que tem alguns aqui que vieram na terça-feira, né, também. Nosso culto de casais foi um momento maravilhoso. Recebemos muito aqui. Bem, já estamos organizando nosso próximo evento. Mas eu sei, queridos, que hoje à noite Deus ele vai te alcançar. Olhe para quem está perto de você e diga: Deus quer te alcançar. Agora pergunta a ele: e você quer ser alcançado por ele? Sabe, irmãos, o desejo de Deus nos abençoar é maior do que o nosso desejo que temos de ser abençoados por ele. Então, se nós abrirmos nosso coração, diga: é certo que ele vai me alcançar. Amém? Tem alguém que está nos visitando nessa noite pela primeira vez? Não? Todos já vieram à igreja? Sejam bem-vindos novamente. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar o ministro da noite, por favor, Jefferson Santos. Venha. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Vocês estão com frio? Eu estou um pouquinho. Então, glória a Deus. Nós estamos nessa noite aqui para aprender mais um pouco, né, dos ensinamentos do Senhor. E que o nosso coração esteja pronto para receber a palavra e fazer como o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Então, louvor, obrigado. Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma noite diante da tua presença. Obrigado pelo teu Espírito operando em nosso meio. Te louvamos e te agradecemos, Pai, que a tua unção possa se manifestar na vida de cada um de nós aqui, Senhor, trazendo conhecimento, entendimento, sabedoria da tua palavra, Senhor. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos, Pai. Nós queremos sair daqui, Senhor, informados e transformados pelo poder da tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor, Pai, é bom em todo o tempo, Senhor. E nós vamos sair daqui, Senhor, mais conscientes daquilo que o Senhor nos tornou, casa de oração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu abrir aqui. Então, o tema, né? Casa de oração. Diga assim: casa de oração. Aleluia. Então, esse é o nosso tema, né, dessa noite. E eu queria que você prestasse bastante atenção nessa introdução, né, que eu vou estar passando para você, né? Para nós entrarmos realmente nesse tema. Que a Bíblia, nelas, Jesus, ele disse que nós seríamos chamados casa de oração. Amém? Mas como todo mundo sabe aqui, que uma casa no natural, ela não se movimenta. Não é verdade? Não existem casas que se movimentam. Mas no reino espiritual, quando eu e você, nós nascemos de novo, recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o que foi que aconteceu? Deus nos fez casas ambulantes de oração.
Amém? E nessa noite nós vamos estar estudando um pouco sobre isso. Mas, dentro da introdução, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Isaías. Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. Todo mundo achou? Aleluia. Esse texto eu sei que você já conhece, né? Ele fala de um personagem na Bíblia, né? A qual a igreja o conhece como Lúcifer. E diz o seguinte, ó. Aqui Deus não tinha criado ainda o homem, não tinha criado a terra, né? E aqui vai acontecer a primeira rebelião, né? O primeiro pecado existente que aconteceu lá no céu. E diz assim, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Amém? Então esse texto aqui ele é bem claro, né? Onde fala de um anjo, né? Onde nós compreendemos, né? Em algumas traduções, né? Essa palavra que está aqui, estrela da manhã, ela também é traduzida como o portador da luz, ou aquele que carrega a luz. E foi traduzido por um homem, né, São Jerônimo. Ele pegou esse texto aqui e disse que esse portador da luz, né, ou o anjo que carrega a luz, ele era Lúcifer e depois ele se tornou Satanás. Mas por que ele se tornou o diabo? Esse é um personagem na Bíblia que nós podemos ver que ele é pouco falado, né? Dependendo do contexto que você esteja lendo. E eu quero citar aqui 3 coisas que aconteceu com esse anjo, que o fez se afastar da glória de Deus. Agora imagine aí, eu e você, nós estamos na presença do Senhor, nós estamos diante de Deus, né? Nós nascemos de novo, recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e nós não queremos deixar essa presença. Mesmo sendo de uma forma limitada, né? De uma forma imperfeita. E eu e você, a gente não quer se afastar diante dessa presença, sim ou não? Mas o que foi que fez esse anjo, né? Que residia na casa de Deus, que estava no céu, cair? Ele dizia no seu coração, eu subirei às mais altas nuvens. Sabe, irmãos, ele não se contentava com o que Deus o criou para ser. E o primeiro pecado dele foi, eu subirei ao céu. Aí eu pergunto para você, onde era que ele estava? E por que ele disse, eu subirei ao céu? Se ele já estava lá. Ele quis dizer que queria uma posição maior no céu. E outra coisa que ele diz aqui, ele diz, exaltarei o meu trono. Ele não se contentou que Deus não criou ele para ser adorado. Então ele quis estar nas mais altas nuvens, subir aos céus, estabelecer o seu trono. E ele disse outra coisa bem interessante aqui, ó, no monte da congregação me assentarei. E ele disse, subirei nas mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aleluia. Mesmo ele sendo tão glorioso, Deus o criou tão majestoso, tão glorioso. Em algumas traduções da Bíblia, diz que de si saía cânticos, saíam flautas, né? Tambores geravam, né, louvores a Deus quando ele adorava o seu Criador. E o que fez esse anjo pecar foi justamente ele querer ser aquilo que Deus não o criou para ser.
Ele quis estar nas mais altas nuvens. Ele quis se assentar no monte da congregação. Você já parou para pensar que lá no céu existe um monte da congregação? Você já parou para pensar que existe lá um lugar mais alto do que os céus? Porque foi isso que ele desejou. Ele estava no céu, ele disse: eu quero subir aos céus. Eu quero exaltar o meu trono. E eu quero ser semelhante ao Altíssimo. E isso fez com que ele desobedecesse os princípios de Deus. E a Bíblia nos mostra em Ezequiel, diz que ele foi lançado por terra. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Ou seja, Deus o lançou por terra. Nós vamos compreender que quando ele diz que Deus o lançou por terra, foi depois que Deus criou a terra. Posso ouvir um amém? Então, quando Deus criou a terra, esse ser grandioso foi lançado por terra. E ele desejou aquilo que Deus preparou para o homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para o céu. E o homem também, Deus estabeleceu ele para a adoração, através da oração. E o tema que nós estamos falando hoje é casa de oração. Mais na frente você vai entender porque eu estou falando isso. E Deus, depois que Deus cria o homem, né, o coloca no jardim do Éden e cria a terra. Veja que é dois ambientes diferentes. Deus cria a terra e cria o jardim do Éden. E onde a Bíblia diz lá em Gênesis 3, que era no jardim do Éden que Deus descia para conversar com esse homem. E a terra foi criada para que o homem governasse. É como nós estamos aqui em um prédio só. Vocês estão em uma parte mais baixa, eu estou em uma parte mais alta. A mesma coisa aconteceu quando Deus criou a terra. Deus criou a terra, né, como se fosse a parte mais baixa. E Deus criou o jardim do Éden para estar com o homem. Está dando para você entender? Eu sei que você já ouviu bastante isso. Mas eu estou só dando uma introdução para a gente entrar no assunto, né? Para nós falarmos sobre casa de oração. E Deus, Ele estabeleceu isso para o homem. Dominar a terra, como você já sabe. Mas o homem, infelizmente, o homem também se levantou contra a ordem de Deus e o desobedeceu. E perdeu o mais importante da criação, que foi a comunhão com o Criador. Adão, ao pecar, ele desobedeceu a Deus, e quando Deus chega para ele em Gênesis 3 e diz assim: Adão, onde estás? Parece até uma pergunta boba, né? Deus perguntando onde era que o homem está, mas na verdade Deus estava dizendo para ele: Adão, você não está mais na posição que eu te coloquei. Você perdeu a intimidade, você perdeu a comunhão. Onde estás? E nós sabemos o que foi que aconteceu, né? Adão quis colocar a culpa primeiramente em Deus, depois colocou a culpa na mulher, depois colocou a culpa na serpente. Não, ele olhou para um lado, olhou para o outro, não teve mais ninguém para acusar. Ele disse: só sobrou eu mesmo. Eu pequei, eu desobedeci. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, capítulo 56. Capítulo 56, versículos 6 e 7. Então, um dos pecados que o anjo cometeu, ele disse o seguinte, ó, nós acabamos de ler lá em Isaías, né? Nós acabamos de ler que diz que ele queria subir ao mais alto monte e queria ser semelhante ao Altíssimo. E aqui em Isaías diz o seguinte, ó, Isaías 56, versículo 6, diz assim, ó: aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus,
todos os que guardarem o sábado, não o profanam, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Então olha para mim explicar isso aqui para você. Aqui é uma profecia, né? É uma profecia que fala relacionada ao milênio. Se você ler o contexto, ele vai dizer no versículo 5, no versículo 4, vai dizer que naquele dia nós vamos receber um novo nome, né? Nós vamos receber algumas coisas da parte de Deus. Mas eu quero pegar essas duas partes que Deus disse assim, ó. E aos estrangeiros que honrarem o meu nome, eu vou o colocar no Monte Santo. E ele diz: também eu os levarei ao santo monte, pois a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Então, sempre foi a vontade de Deus que o homem estivesse no lugar de oração. Mas esse homem, ele desobedeceu. E nós sabemos o que foi que aconteceu. Mas Deus estabeleceu aqui, através dessa profecia, aos estrangeiros. No Velho Testamento, os estrangeiros, eles eram conhecidos como aqueles que não tinham aliança com Deus. Existiam os judeus, como você já sabe, e os gentios, que também eram chamados de estrangeiros. E Deus estava dizendo aqui, ó, tanto aos judeus como aos estrangeiros, eu vou colocá-los de novo, por amor ao meu nome, na minha aliança, e eu vou fazer deles, e eu vou chamar eles de casa de oração para todos os povos. Eu e você, nós somos incluídos no plano de Deus para nos aproximarmos mais dele. Aleluia. Aí deixa eu fazer uma pergunta bem simples para você, eu acredito que vai ser fácil de você responder. Aqui diz que Deus ele iria estabelecer um monte santo da congregação, pela aliança que ele tem, pela aliança que ele ia ter em Cristo Jesus. Aí eu pergunto para você, aonde foi que Moisés recebeu os 10 mandamentos? Acho que vocês sabem, né? Diga assim, no monte. Diga assim, no monte. Aleluia. Eu pergunto para você, aonde foi que Jesus foi transfigurado diante dos discípulos quando ele estava orando? Diga, no monte. Lucas 17, você pode ler lá. Todas as vezes que Jesus, ele se retirava da presença das pessoas para orar, Jesus ia para 2 lugares. Ou para o deserto, ou para o monte. E na cabeça dos judeus, existia essa confusão. Aonde é o lugar de adorar a Deus? Porque uns dizem que é em tal lugar, o lugar que se deve adorar. Uns dizem que é ali o lugar, a casa de oração de Deus. Outros dizem que é em outro lugar. Mas Jesus, ele vem quebrar, ele vem explicar de uma forma mais fácil aonde era a casa de oração de Deus. Eu queria que você abrisse agora em João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 20. Você conhece bem essa passagem, né? A passagem da mulher que foi pedir água a Jesus. Jesus foi pedir água a ela, né? Você sabe o contexto todinho. E no versículo 20 diz o seguinte, ó: nossos pais adoram neste monte. Mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Pois vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? O que era que Jesus estava querendo dizer aqui para eles, para essa mulher? Jesus estava querendo dizer, olha, por muitos anos as pessoas procuravam orar em montes. Né? Até hoje, algumas pessoas, né, que são espirituais demais, elas vão para os montes pensando que lá o caminho do céu é mais perto. Mas na verdade, o que é que elas compreendem com isso até hoje? Elas compreendem que o monte é um lugar onde ela se separa das pessoas para ela ir buscar a Deus. Não é verdade? Então quando você vê uma pessoa dizer assim, não, a gente vai para o monte orar, né? A gente vai fazer isso no monte, a gente vai se consagrar. Então era uma tradução de ontem, de antes, de antigamente. Mas na nova aliança, não é preciso mais eu e você estar no monte. Porque a casa de oração somos eu e é você. Aleluia. E o que é que eu digo com casa de oração? É que nós somos as respostas de Deus andando pelo mundo. Aleluia. Nós somos a resposta de Deus, irmãos. O que é que se faz de uma casa? Se mora, diga, se mora. Amém? Então, quando eu e você, nós nascemos de novo, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio morar dentro de mim, dentro de você. E Jesus falando dessa profecia sobre casa de oração, ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Quando ele vai entrando no templo, aqueles homens estavam vendendo e comprando, né? Você pode ler isso em Marcos capítulo 11, né? Antes dele falar da passagem da figueira. Quando Jesus vai entrando no templo, estão lá os homens que fizeram aquele templo, o templo no sentido de paredes, de covis de ladrão. E a Bíblia diz que Jesus entra lá, né? Expulsa eles, quebra tudo. A Bíblia diz que Jesus quebra as coisas que estão lá naquele lugar. E Jesus diz para ele, não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração? Aleluia. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, irmãos, na nova e eterna aliança, eu e você, nós somos a morada do Pai. E nós somos a resposta de Deus aqui nessa terra. Nós somos casas ambulantes. Paulo também chama eu e você de carta viva. Aleluia. Mas se Jesus nos chamou de casa de oração, o que é que as pessoas estão chamando eu e você? Porque quando Jesus estava na terra, Jesus perguntou aos discípulos, o que é que vocês pensam de mim? Aí os discípulos disseram, Senhor, olha, uns dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és Elias. Aí Jesus disse, e vós? O que é que vocês têm a dizer de mim? Aí você sabe da passagem que Pedro se levanta e diz, Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. Sabe, irmãos, eu e você como casa de oração, nós podemos revelar o caráter de Deus aqui nessa terra, irmãos. Aleluia. Como casa de oração, como aquele que carrega a presença de Deus, eu e você, nós precisamos ser resposta de Deus para o mundo. As pessoas sabiam quem era Jesus, as pessoas sabiam quem era Paulo, sabiam quem eram os apóstolos. Mas eles também foram chamados de casa de oração, irmãos. Quando nós vamos compreendendo que eu e você somos o lugar da adoração, que Ele colocou em nós a adoração, nós vamos transformar esse mundo, irmãos. Porque o que mais o mundo precisa é de oração. Na verdade, eu e você, nós somos frutos de oração. Se alguém não intercedesse por mim, por você, a gente não saberia se nós estaríamos aqui. E as pessoas precisam ver isso em mim e em você, irmãos. E glória a Deus
que o mundo, eles ainda não reconhecem, né? Eles falam mal da gente, nos critica, nos persegue, diz que a gente só quer ser o santinho, mas quando acontece algum problema na família ou de saúde, em qualquer coisa na vida deles, eles procuram quem? Sabe por que ele procura eu e você, irmão? Porque ele sabe que a gente está assim com Deus. Jesus, quando estava aqui na terra, ele era um intercessor entre Deus e os homens. Mas Jesus subiu. E ele nos deu o seu nome. Para quê? Para interceder pelo povo no nome dele. Por isso que a Bíblia nos chama, irmãos, de sacerdote real. Nação santa, povo adquirido. Por quê? Porque nós carregamos a presença de Deus em nós. No Velho Testamento, irmãos, as pessoas, né, tinham a presença dentro da caixa, da arca da aliança. E essa presença era colocada lá, mas só algumas pessoas podiam ter acesso a ela. Mas a profecia de Isaías, ele disse, olha, vocês vão ser chamados casa de oração para todos os povos. Hoje está disponível, irmãos, para todas as nações, também ser chamada casa de oração. Por isso que nós precisamos revelar essa presença, irmão, que está em nós. Através das nossas ações, atitudes, comportamento. Aleluia. Eu ouvi uma frase bem interessante de um homem de Deus. Ele disse o seguinte, que nós já... Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Amém? Eu acho que algumas pessoas ficou com dúvida, ou está com frio, ou está com sono. Quantas pessoas aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Amém, glória a Deus. E você sabia que um dia a gente se entregou para Ele, mas às vezes a gente quer tomar essa vida de volta? Não, Jesus, olha, Tu és Senhor da minha vida aqui, mas nessa área aqui não. Você é Senhor para me abençoar, mas na hora de eu dizimar e ofertar, o Senhor também não... E Ele é Senhor de nossas vidas em todas as áreas, irmãos. A presença que foi colocada dentro de mim, dentro de você, é uma presença santa. Aleluia. Por isso que nós precisamos considerar ela. Por isso que por onde eu e você nós passarmos, as pessoas devem chegar para mim e para você, chegar na casa de Deus, que é eu e você, e pedir oração. Aleluia. Quando nós temos consciência, irmãos, que nós somos casa de oração, nós vamos representar mais e mais o nosso Pai. Através das nossas ações, atitudes, comportamento. Irmãos, se no Velho Testamento as pessoas reverenciavam a presença, irmãos, imagine hoje, debaixo de uma superior aliança. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe por que Deus, Ele tem legalidade de morar em mim e em você? Aí muitos vão dizer, porque a gente foi nascido de novo. Amém, glória a Deus, também é. Mas eu quero falar desde o princípio. Em Atos diz o seguinte, irmãos, Atos capítulo... Deixa eu ver aqui, se eu me lembro. É mais fácil eu abrir aqui. Atos capítulo 17, versículo 24 diz o seguinte, ó. Atos, você pode abrir aí, por favor? Atos capítulo 17. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha que interessante. Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí eu quero lembrar para você como foi que eu e você nós somos criados. A Bíblia diz que Deus nos formou do pó da terra, irmãos. A gente não foi criado por mão de homens, nós somos criados pelas mãos do próprio Deus. Por isso que Ele tem legalidade de morar em nós.
Quando ele cria, a Bíblia diz que ele sopra o fôlego de vida. E eu e você, nós carregamos Deus em nós. Aleluia. Aleluia. Você já parou para pensar, irmãos, que a presença do Criador habita em mim e em você legalmente? Legalmente, irmãos. Essa presença está em nós. E quando nós vamos compreendendo que ela realmente está em nós, nós vamos mudando a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Porque no Velho Testamento eles tinham todo o ritual para entrar na presença de Deus. E eu e você, nós sabemos que o sacrifício que Jesus fez por mim e por você, já pagou todos esses sacrifícios, irmãos. E eu e você, nós temos livre acesso à presença do Pai. Aleluia. Paulo disse, olha, antigamente vocês eram estrangeiros. Mas por causa da aliança, vocês chegaram perto. Aleluia. Quando nós vamos compreendendo que essa presença está em nós e ela quer nos guiar, ela quer trazer paz quando a gente for fazer alguma coisa. Aleluia. Eu digo para você, irmãos, essa presença em nós, primeiro ela nos transforma. Quem está ao nosso redor vai reconhecendo essa transformação. E você sabia que tem pessoas que mudam sem a gente pregar o evangelho para elas? Eu não sei se você já trabalhou com alguém que fala muito palavrão. E de repente chegou um cristão, um filho de Deus, que carrega a presença naquela empresa. E de repente aquele que era o que dizia mais palavrão, que ninguém gostava dele, ele começa a mudar porque você chega perto dele. Eu trabalhei em uma empresa que tinha um senhor lá que ele era bem ignorante mesmo. Bem ignorante, irmãos. E ninguém gostava de trabalhar com ele. Ninguém. Ele era considerado o mais chato. Só para você ter uma ideia. Ele entrava, fazia o serviço dele e ia-se embora. Quando ele saía, todo mundo dizia, tá vendo esse velho aí? Esse velho é chato demais, meu irmão. Só faz as coisas se reclamando, dizendo palavrão. Aí eu olhei para ele de longe. Disse, rapaz, eu quero estar perto desse velho. E de repente eu comecei a me aproximar perto dele. Ninguém queria ajudar ele, irmãos. As pessoas que trabalhavam lá, elas escondiam as coisas dele, né? Para provocar ele e para ver ele aperreado dentro da empresa. E eles faziam isso. E eu comecei a fazer o contrário. E no primeiro mês, irmãos, esse homem, ele começou a ver algo diferente em mim. E ele olhava para mim e dizia, tu é o único que gosta de estar do meu lado, né? Quando tinham os serviços fora, depois de 3 meses, esse homem, ele pedia ao patrão para me levar junto com ele. Detalhe, eu nunca falei de Jesus para ele, até esse momento. Eu e você, nós vamos transformar vidas, irmãos, às vezes sem falar nada. Aleluia. E você sabia que isso vai contando no céu? E às vezes a gente diz assim, eu nunca faço nada para Deus, eu nunca ganhei uma alma para Jesus. Você sabe? Quem sabe aquela pessoa foi transformada com o seu comportamento dentro de casa ou no trabalho. E você influenciou a vida daquela pessoa simplesmente porque a presença está em você. Simplesmente porque a gente considera essa presença. Irmãos, a gente vai brincar, a gente vai se divertir com as pessoas, mas o objetivo maior, meu e seu, aqui nessa terra, é revelar o mundo santo de Deus que habita dentro de mim e habita dentro de você, que é o próprio Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, no Velho Testamento, a presença de Deus, ela foi tomada pelos filisteus. Já? Ela foi tomada pelos filisteus.
E sabe o que foi que aconteceu? Os filisteus ficaram com a presença e a presença não transformou eles. E eles ficaram com tanta raiva porque eles disseram: o que é que os judeus vê nisso aí? O que é que os judeus vê nisso? Não vejo graça nisso. Eles pegaram, levaram a presença para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E a Bíblia diz que durante 3 meses, enquanto a presença estava lá, ele prosperava. Aleluia. Sabe, irmãos, tudo que eu e você, nós precisamos, está dentro de nós. Aleluia. Nós precisamos considerar mais, irmãos, essa presença. Porque ela vai nos transformar e vai transformar pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes a gente não vai dar nem um pio, não vai nem falar de Jesus. E de repente essa pessoa vai chegar para a gente e vai dizer: ah, não é crente. Não pode orar por mim. Não pode orar pela minha família. Não pode orar por fulano. Por quê? Porque existe uma profecia e está se cumprindo, irmãos, que a gente é casa de oração. Yeah. E as pessoas vão chegar em mim e você vai fazer. E quando a gente abrir a porta, eles vão dizer: você pode orar por mim? A consciência dessa presença, irmãos, vai deixar as pessoas, né, como a Bíblia diz, como brasas vivas em sua cabeça. Imagine você falar bem de quem fala mal de você. Imagina a gente orar por quem nos persegue. Porque sempre tem um, né? Que persegue. Sempre tem um que catuca. Imagine quando a gente estiver orando por essas pessoas. E a gente nunca falar mal delas. E a gente sempre tratar elas bem. Yeah. Vai chegar um dia que ela vai chegar para mim e para você e vai dizer: o que é que tu tem, hein? Porque eu trato tu mal, falo mal de tu, faço isso, faço aquilo, e tu não revida. Aí você vai dizer: rapaz, tem um lado em mim que queria revidar, mas tem um lado dentro de mim que eu estou colocando ele pelo avesso, né? É avesso, é? Avesso, né? É avesso, né? Avesso não. Quem dizia avesso era minha avó, que ela dizia errado, aí eu disse agora, tá vendo? A gente precisa colocar essa presença e colocar ela ao avesso, é? Pronto, é isso aí, você entendeu. Pronto. E você sabe muito bem o que é fazer, colocar uma peça ao avesso. Vai mostrar por dentro daquela peça, irmão. E é isso que nós precisamos fazer com Deus. Porque Deus está em mim e está em você. Nós precisamos deixar Ele sair. Aleluia. Por isso que Jesus nos chama de luz do mundo. Por isso que Ele nos chama de sal da terra. Sabe, irmãos, eu e você ainda somos a esperança desse mundo. E às vezes a gente abre a boca e diz: esse mundo não tem mais jeito não. Tem, porque eu e você ainda estamos aqui. Esse mundo tem jeito, irmãos. As pessoas podem ser transformadas. Eu e você, nós somos encontrados por esse amor, irmãos. E quem era eu e você? Cada um com suas deficiências. Uns eram ignorantes, chamava palavrão, não tratava bem o pai e a mãe. Outros eram encrenqueiros, desobedientes ao pai, desobedientes à mãe. Mas quando a presença entra, irmãos, ela transforma. Quando a presença chega, irmãos, não pode existir mal ali naquele lugar. Amém? Queria que você ficasse de pé, por favor. Em Hebreus diz que todas as coisas estão nuas perante os olhos de Deus.
Não existe nada, irmãos, que Ele não saiba. E o salmista diz: se eu subir aos céus, Tu ali estás. Se eu descer às profundezas do abismo, Tu também estás. Se eu subir o monte, Tu ali estás. Agora eu quero aplicar isso para mim e para você. Se nós estivermos dirigindo, Deus ali está. Se eu estiver no meu trabalho, Deus ali está. Se eu estiver na faculdade, Deus ali está. Por quê? Porque eu carrego Ele em mim. Veja a responsabilidade, irmãos, minha e sua. E é que nós carregamos essa presença em nós. E nós podemos transformar esse mundo. Esse mundo ainda tem jeito. Ele só não vai ter mais jeito quando eu e você nós sairmos daqui dessa terra. Mas Deus ainda vai transformar ele usando outras coisas. Mas esse é o meu tempo e o seu tempo, irmãos, de transformar esse mundo pela presença. E às vezes a gente não vai precisar falar nada. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Nós sabemos que o anjo saiu do teu santo monte, Pai. Nós sabemos que o primeiro homem que o Senhor criou também te desobedeceu. Mas obrigado pelo segundo Adão, que é Jesus. Ele te obedeceu, foi obediente até a morte e morte de cruz. Obrigado pelo sacrifício naquela cruz, Senhor. Obrigado por essa transformação que o Senhor está fazendo em nós, dia após dia, Pai. Às vezes nós precisamos nos lembrar, Senhor, de quem nós éramos e o que nós nos tornamos em Ti. Obrigado por essa presença, Pai, que está conosco 24 horas. Essa presença que nunca, jamais vai nos abandonar. Que o Senhor Jesus disse que estaria conosco para sempre, até a consumação dos séculos. Aleluia. Sabe, irmãos, Jesus andou com seus discípulos aproximadamente 3 anos e meio. Quando foi no final da caminhada de Jesus, Jesus olha para ele e diz: vós me deixareis sós. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Ele tinha consciência, irmãos, que pessoas iriam abandoná-lo, mas a presença não. Jesus tinha consciência, irmãos, que qualquer um poderia deixar ele, mas que a presença nunca iria deixá-lo. Te agradecemos, Pai, porque a Tua presença traz descanso, a Tua presença traz direção. O Senhor um dia se chamou Jesus de Emanuel. E agora é a nossa vez. Deus conosco. Te agradecemos, Pai. Te exaltamos.